Irmã Song, entre. Está bem. Estão todos aqui. Olá, Irmã Song. Irmã Song, Irmã Sheng. que surpresa em vê-la aqui. Faz mais de um ano que não nos vemos. Vamos sentar. Eu soube há poucos dias que você estava na região. Meus maiores ganhos neste período foram a experiência e o conhecimento sobre ser uma pessoa honesta. Principalmente com o que esta experiência revelou, finalmente me dei conta de que para sermos honestos não só temos que parar de mentir, como temos que tirar o ardil e a enganação de nosso coração. Sim. Quando tiramos a enganação do nosso coração, paramos de trair a Deus e de tentar negociar com Ele. Conseguimos obedecer e adorar a Deus. Não mentimos nem enganamos mais os outros. Podemos pensar e agir da mesma forma. E amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é ser uma pessoa honesta. Graças a Deus. Ainda quero buscar respostas sobre como a enganação no nosso coração e nossa natureza satânica podem ser purificadas e modificadas para sermos honestos. Sim. Irmã Sheng, é uma questão fantástica. Para sermos pessoas honestas, não só temos que parar de mentir, como temos que tirar o ardil do nosso coração. Mas isso é muito difícil. Mentiras são fáceis de se discernir, mas o ardil e a enganação em nosso coração, não. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A corrupção da humanidade causada por Satanás é a corrupção do nosso coração. Os venenos satânicos em nosso coração produzem a nossa natureza satânica, que é a fonte do ardil e da enganação. Sem o julgamento das palavras de Deus e a revelação dos fatos, ninguém vai achar fácil descobrir que a origem das mentiras e das enganações está em nossa natureza satânica. É verdade. Por que as pessoas são ardilosas e enganosas? Porque, apesar de acreditarmos em Deus, temos intenções detestáveis? Por que tentamos negociar com Deus? Onde está a raiz de todos esses problemas? Primeiro, vamos assistir alguns vídeos de leitura da Palavra de Deus. Vamos. O caráter corrupto do homem decorre de ele ser envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás infligiu ao pensamento do homem e à sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente porque essas coisas fundamentais do homem foram corrompidas por Satanás e são completamente diferentes de como Deus as criou originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas se basearam para sobreviver têm corroído seu coração, ao ponto de elas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente têm falta de força de vontade e determinação, mas também se tornaram gananciosas, arrogantes e obstinadas. Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação que transcenda o ego. E ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências sombrias. Os pensamentos e a vida das pessoas são podres. Suas perspectivas acerca de Deus ainda são insuportavelmente feias. E mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da fé em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem de tudo para afastá-las. No passado, quando as palavras divinas não se tornavam a vida do povo, era a natureza de Satanás que assumia o controle e dominava dentro do homem. Quais itens específicos estavam contidos nessa natureza? Isso é principalmente devido ao veneno de Satanás que foi colocado lá dentro. O veneno de Satanás pode ser completamente expressado em palavras. Por exemplo, se você pergunta para alguns malfeitores por que eles fazem algo, eles responderão: cada um por si e o demônio fica por último. Esse provérbio expressa a raiz do problema. A lógica de Satanás transformou a vida das pessoas.
E seja o que fizerem, se é por um propósito ou outro, elas estão somente fazendo para si mesmas. Todas as pessoas pensam, cada um por si, e o demônio fica por último. Esta é a vida e a filosofia do homem, e representa a natureza humana. Cada um por si e o demônio fica por último. Essa frase de Satanás é com certeza seu veneno. E quando internalizada pelo indivíduo, torna-se a natureza do homem. A natureza de Satanás é exposta através dessa declaração. Ela o representa completamente. Esse veneno se torna a vida do homem e se torna a base de sua existência. A humanidade corrupta tem sido constantemente dominada por esse veneno por milhares de anos. Isso mesmo. Isso. As palavras de Deus batem lá no fundo. É a mais pura. Essas palavras esclarecem As tudo. palavras de Com Deus. certeza, graças, Graças a Deus. As palavras de Deus revelam muito claramente a raiz da nossa enganação. É sim. A humanidade está muito corrompida por Satanás. Todos os tipos de venenos, lógica e filosofia satânicas se assentaram em nosso coração há muito tempo. Ideias como cada um por si e o diabo leva o último, o homem faz de tudo para enriquecer, ou até uma mão no poder é uma mão na própria fortuna. Quem trabalha com a cabeça governa os outros, e quem trabalha com as mãos é governado. E alguns oficiais só ligam para os melhores e não para o povo. É sim. Essas filosofias satânicas se tornam regras sobre as quais a humanidade sobrevive. Quando as pessoas vivem sob essas regras e filosofias satânicas, se tornam ainda mais arrogantes, convencidas, ardilosas, egoístas e gananciosas. É mesmo. Elas têm seus próprios objetivos e intenções em tudo, e seu interesse sempre vem em primeiro lugar. Elas fazem tudo por dinheiro, interesse, poder e posição. E as pessoas armam umas contra as outras e enganam umas às outras. Até amigos e parentes chegam ao ponto de se trair. É assim mesmo. Encontramos com felicidade quem serve aos nossos interesses, mas quando eles são ameaçados, damos as costas e viramos inimigos. Verdade. Há alguma humanidade, consciência em se viver assim? Humanidade alguma. Satanás vem corrompendo a humanidade há milhares de anos, ao ponto de sermos mais demônios do que humanos. Levando o mundo a se tornar sombrio e maligno, e as relações humanas mais sinistras. Sim, verdade. A humanidade virou descendente de Satanás. É verdade. E as pessoas se tornaram tão ardilosas e tão enganosas quanto ele. As pessoas resistem a Deus, como Satanás resiste. É mesmo. Essa é a essência e a verdade da humanidade corrompida por Satanás. É mesmo. Verdade. A humanidade assim, sem passar pelo julgamento e pelo castigo das palavras de Deus e sem ser purificada e completamente salva, vai ser toda destruída. Vai sim. Vai É sim. verdade. É verdade. A humanidade foi profundamente corrompida por Satanás. Seu coração está cheio de ardil e enganação. Suas palavras e ações servem só a seus interesses individuais. Assim como os oficiais do Partido Comunista Chinês se dizem servos do povo, levantam a bandeira de servir ao povo e gritam slogans do tipo: nós lutamos para dar uma vida melhor às pessoas. Exato. Mas por acaso eles já fizeram alguma coisa pelo povo? Não. Embora pareçam fazer boas ações, é tudo por interesse político. É para melhorar a relação deles com o povo. E evitar manifestações e proteger seu poder político. Isso mesmo. É impossível listar os atos maléficos do Partido Comunista Chinês nesse tempo em que está no poder. Eles odeiam e resistem a Deus. E para eliminar a obra de Deus, perseguem os cristãos cruelmente. Deixam o céu e o povo irritados, merecendo as maldições de Deus. Sim. Trazem inúmeros desastres sobre todo o povo chinês. Têm cometido crimes indescritíveis. Eles são demônios reencarnados. São. O Partido Comunista só fala coisas boas, mas faz tudo o que pode fazer de ruim. O Partido Comunista Chinês é diabólico. Porque algumas pessoas não conseguem ver a essência maldosa do Partido Comunista Chinês. Porque ele é ardiloso e sinistro. É claro que o povo é enganado e ludibriado. O Partido Comunista Chinês é um demônio que engana as pessoas. Sem comunhão e análise, não conseguiríamos ver o ardil e a malícia dos diabos do Partido Comunista. Nem nos daríamos conta de que essas filosofias e naturezas satânicas são a raiz da mentira das pessoas. É verdade. É exatamente isso. Esses venenos satânicos nos corrompem e incutem o desejo por lucro em nossa mente.
Na época em que vivemos, ninguém poderia saber quantas vezes mentimos e enganamos por nossa reputação e nossos interesses. Essas filosofias satânicas nos arruinam. É mesmo? Ao experimentar o julgamento e o castigo nas palavras de Deus, nós vemos que a humanidade está profundamente corrompida por Satanás. E que nossa natureza está cheia de astúcia e enganação. Mesmo em nossa crença em Deus, temos nossos próprios objetivos e intenções. Muita gente acredita em Deus para se alimentar e desfrutar de sua graça e suas bênçãos. E não para obter a verdade, escapar de seu caráter satânico ou viver uma verdadeira semelhança humana. Algumas pessoas abrem mão de tudo e trabalham por Deus, mas é em troca das bênçãos do reino dos céus. É verdade. Por isso, quando acontecem desastres com elas, ou elas sofrem provações, ou não realizam seus desejos, elas culpam e se rebelam contra Deus. Tudo isso é causado pela natureza ardilosa do homem. É verdade. Isso mesmo. Por isso é tão importante resolver nossa natureza ardilosa. É extremamente importante. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso veio dizer a verdade, fazer a obra de julgamento nos últimos dias para acabar com a corrupção da humanidade. Essa é a grande salvação de Deus para a humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando passamos pelo julgamento e o castigo nas palavras, provações e refinamento de Deus, entendemos melhor nossa natureza satânica e o nosso caráter ardiloso. É verdade. Vemos que fomos profundamente corrompidos por Satanás, que nossa natureza está cheia de egoísmo e astúcia, e que estamos cheios das filosofias e toxinas satânicas. Aí começamos a nos odiar, a nos esforçar para encontrar a verdade. Não queremos mais viver sob essa natureza e filosofias satânicas. Conforme continuamos a praticar as palavras de Deus, as filosofias satânicas dentro de nós se reduzem bastante. E em diferentes níveis, nosso caráter de vida muda. E nos tornamos mais honestos. É sim. Ter essa compreensão e essa mudança é o resultado de se experimentar o julgamento e o castigo nas palavras de Deus. É verdade mesmo. Graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. A obra do julgamento de Deus é muito importante para nós. É mesmo. Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Guardem os livros primeiro, eu vou verificar. E o Estado de Direito? Pra trás! Estado de Direito! Pra trás! Não tem ele! Ele é um pastor aprovado pelo governo! Por que estão prendendo? Foi lá! Desgraçado! Entre! O pastor Shen da Igreja Municipal de Xinchen foi preso pela polícia. O pastor foi preso. A perseguição e opressão religiosa do Partido Comunista está piorando. Até nas igrejas das 3 autonomias estão derrubando cruzes e prendendo pastores. O partido quer eliminar a fé religiosa totalmente. É verdade. Temos que tomar mais cuidado com as reuniões agora. E precisamos deixar alguém sempre vigiando. Que bom que conseguimos nos reunir. Podemos nos reunir em paz. Temos muitos irmãos e irmãs vigiando lá fora. Ótimo. Então vamos começar. Então vamos começar a reunião. Vamos. Nossa última comunhão foi sobre a verdade no que diz respeito a sermos honestos. Se alguém tem alguma dúvida, podemos explicar isso hoje. Está ótimo. Quero procurar respostas. Sobre ser uma pessoa honesta, como se pratica e como se elimina o ardil no coração. Pode falar da sua experiência nisso? Também gostaria de saber. Verdade. Graças a Deus. Então vou contar sobre minha experiência e meu entendimento. Ótimo. Nos últimos anos, experimentei o julgamento e o castigo de Deus, assim como algumas provações e refinamento. Minhas intenções ardilosas e meu caráter satânico foram purificados em parte.